Bom, mas são 11h59, está chegando aqui o presidente da Câmara, o Divaldo Lara. Sabe o que nós vamos fazer? Não, vamos com ele. Depois vamos fazer o que tiver. Tá, vamos lá. O Jorge saiu aqui do estúdio para comandar ele para sentar, ele ficou lá no lado de lá do estúdio dizendo para ele senta e não ficou aqui. Por que será? Não, o Jorge se preparou mesmo, foi para ir embora. Eu sei, mas não vai não. Tá aqui, o Josicar. Vou ficar aqui pra quê? Não, viu? Vai olhando, vocês entrevistar ele, o Josicar não levanta a bunda da cadeira. Alguém tem que dar um lugar pro vereador, né? E a tua bunda, como é leve, pode ser retirada a ququalquer momento. Não vai te embora. Vamos lá. É porque caiu o nível do programa assim de repente. Por quê? Porque a mala sempre tem os seus discursos inflamados e aí coloca uma baixaria no programa. Mas tudo bem. Fazer o quê? É aquela história, né? O que nós vamos fazer contra o mundo, esse mundo cheio de... Aliás, no início do programa ele estava dizendo que lamentava que eu não estava aqui presente para falar a respeito de um relacionamento de um homem com duas mulheres e que casaram-se. E que ele queria certamente que eu desse a minha opinião. Do ponto de vista religioso que eu defendo, um absurdo, ridículo. Do ponto de vista da liberdade que cada um tem de fazer o que ele quer, liberado. Fazer o quê? Se existe lei que ampara isso, paciência. O que eu vou fazer? Eu não tenho nada que fazer, nem ficar julgando os outros. Até porque nós somos doutrinados, diríamos assim, para não julgar os outros. 12h. Divaldo Lara, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Amanhã o prefeito vai à Câmara, amanhã ou depois? Na quinta. Na quinta-feira. Quinta. Ele esteve aqui ontem. Foi uma das coisas, inclusive explicando que tinha sido acordado com a própria Câmara. Eu tinha até colocado que algumas pessoas ligaram para cá do plenário, da assistência, não exatamente do Poder Legislativo, criticando o prefeito por não estar presente, mas ele tinha combinado com a mesa diretora que não iria naquele dia. Bom, amanhã tem uma sessão importante, Divaldo, de que trata? Na quinta. Na quinta? É essa? É essa, mas de que vai tratar? Bom dia, Josicar, bom dia. Eu insisto na manhã, amanhã é quarta-feira. Bom dia, Musa, bom dia, Jorge Valmor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Quero também aqui fazer um registro muito especial que está junto conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultura, o mestre Adriano, professor de judô, pré-candidato a vereador pelo Rede Sustentabilidade, partido novo que tem no estado do Rio Grande do Sul, deputado federal João Derli, bicampeão mundial, né, de judô, nosso gaúcho, e também a Regina Becker Fortunati, deputada estadual. Então quero agradecer aqui a presença do mestre Adriano, que é um defensor das causas do esporte, né, do jovem, da criança e do adolescente no nosso município. Bom, na quinta-feira o prefeito estará presente na Câmara. Nós vamos transformar a sessão ordinária em sessão especial para que possamos ter não apenas a fala do prefeito, mas também a participação dos vereadores no que se refere aos questionamentos necessários sobre a administração final da administração do governo. A lei orgânica do nosso município, o regimento interno, estabelece como dever e direito do chefe do executivo estar presente na primeira sessão ordinária de cada ano, ou seja, na abertura do ano ordinário. Como o prefeito não pôde cumprir a lei e estar presente nesta ocasião, atendendo o que dispõe a lei orgânica, nós vamos transformar então a sessão numa sessão especial para recebê-lo, onde ele poderá fazer as suas considerações e os vereadores também estarão com a palavra à disposição para fazer suas considerações, o devido questionamento, as perguntas, enfim, e qual é a pauta de as dúvidas. Aí então, na primeira sessão ele fala e ninguém interfere. E ninguém interfere porque é o que dispõe a lei. Né? Quando o prefeito descumpre o que está previsto na lei, a forma de recebê-lo é através de sessão especial. E sessão especial
é o que vocês já conhecem, é a possibilidade do vereador, se assim for autorizado pelo presidente da Câmara, estabelecer os questionamentos, as dúvidas, né, o debate necessário. E ele já sabe disso? Acredito que sim, porque ele foi vereador por bastante tempo, né? E prefeito do município há 8 anos, então certamente acho que conhece, Edgar, tanto a lei orgânica como o regimento interno. E isso é o que foi já informado à bancada do PT, isso é o que foi informado já ao secretário-geral de governo, José Wilson Torales, que o formato da reunião de quinta-feira será nesses moldes, né? O prefeito vai falar, mas os vereadores poderão questionar e tirar as suas dúvidas e assim representar a população nos seus devidos questionamentos. Qual é o tema? O tema são diversos temas, né? Vai entrar... Não, é porque às vezes tem tema específico, né, Musa? Vai entrar os temas que serão levados ao legislativo pelo prefeito, né? A debate, entre eles a questão da alienação dos imóveis. Entrará temas como a saúde, como a infraestrutura, como a questão, por exemplo, da barragem e outros temas mais, né, do contexto municipal serão debatidos nesta ocasião. Os principais temas do dia a dia da população é o que servirá como debate da quinta-feira com o prefeito. Bem, foi ontem que você apresentou, Divaldo, aquele processo que existe contra o prefeito lá na Câmara dos Vereadores, né, na tribuna, e um processo movido pelo Ministério Público, é isso, né? E aí, qual foi o seu objetivo ao mostrar esse documento? Na verdade, a denúncia surgiu de um processo de investigação e fiscalização feito por nós na Câmara, e que originou a ação do Ministério Público com o escritório Dallagnol. Esse escritório Dallagnol é o escritório contratado para fazer a defesa não só do governo, mas a defesa antes da eleição. Para vocês terem uma ideia, antes do atual prefeito assumir, o escritório Dallagnol já era o escritório que estava fazendo a defesa particular, a defesa de campanha. E quando o prefeito assumiu, ele contratou o escritório com dinheiro público com dispensa de licitação, o escritório de Porto Alegre. Nós soubemos disso, buscamos as informações, informamos ao Ministério Público e o Ministério Público moveu uma ação civil pública para que o município rompesse o contrato e o prefeito devolvesse esses valores que foram, na visão do Ministério Público, valores pagos indevidamente, porque envolvia uma relação já política e partidária entre o prefeito e o escritório, e também um processo legal sendo descumprido, que é o processo licitatório. Só pode-se contratar um escritório da advocacia com notório saber jurídico especializado em determinada área, que não tenha no município, que não tenha no estado, para que se abra uma concorrência pública. Nós temos em Bagé mais de 1.000 advogados, 2 cursos de direito. Temos aqui, todos sabem disso, juristas reconhecidos no país inteiro. Então, por que não contratar um escritório de Bagé? Bom, naquela ocasião o Ministério Público entrou com essa ação. Esse escritório se desdobrou numa filial de um segundo escritório que se chamava Cal Advogados Associados. E nós descobrimos que o prefeito contratou, depois da ação civil pública contra esse escritório da Dallagnol de Porto Alegre, contratou esse segundo escritório da mesma forma, da mesma maneira, com dispensa de licitação, e nós fizemos o cruzamento dos sócios proprietários, eram pessoas que pertenciam ao Dallagnol. E informamos isso ao Ministério Público. Já tinha sido pago R$365 mil a esse segundo escritório, com dinheiro público, dinheiro aqui dos bagenses. O Ministério Público pegou a farta documentação que nós apresentamos, fez a sua complementação e, a partir daí,
entrou com uma segunda ação civil pública pedindo o ressarcimento dos 365 mil, imediatamente com o bloqueio dos bens equivalentes ao valor, os bens do prefeito. Pediu o pagamento da multa 2 vezes o valor do prejuízo, ou seja, mais de 750 mil reais. A correção de juros e multas desse valor, a perda dos direitos políticos de 5 a 8 anos e aquilo que foi a primeira vez que o Ministério Público fez no nosso município, que foi a perda do mandato, pedido de perda do mandato. Em que fase está esse processo? O primeiro processo da Dallagnol já foi julgado no município e foi ao Estado, né, a Corte Estadual, a Tribunal de Justiça do Estado, e o Tribunal de Justiça do Estado manteve a decisão do município com as penas aplicadas. Venceu e o governo, o prefeito recorreu ao STJ. Essa segunda ação, ela já foi impetrada pelo Ministério Público e aguarda despacho do juiz local. Então nós temos 2 ações com o mesmo objeto, uma que já tramitou e julgado no município e no estado, e agora recorre à Suprema Corte, e a outra que está em fase de despacho do juiz local. Então ele já passou pelo Ele pode ser até preso, então, já. Porque dizem que estão anunciando aí que em segunda instância, já por um pleno de um tribunal, aí já pode prender. Nesse caso não é o mesmo. Se a sentença for de prisão, se a condenação, a sentença for por prisão, por reclusão, sim. Nesse caso é perda de mandato, é multa. É multa, o ressarcimento do prejuízo, cassação dos direitos políticos e perda do mandato. Bom, ontem, inclusive, na defesa da presidente Dilma Rousseff lá na Câmara dos Deputados, o Zé Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, ele foi questionado, aliás, não chegou a ser questionado. Antes, o presidente da Câmara, o presidente da comissão do impeachment já tinha definido, mas foi levantada a questão pelos deputados, por alguns deputados lá. No caso, o acusado, no caso a presidente, ela poderia ser defendida pela Advocacia Geral da União. No caso dos prefeitos, e até foi falado isso, prefeitos e governadores utilizam, no caso, como é que chama aqui a Procuradoria Jurídica. Procuradoria Jurídica. Uhum. Quer dizer, é legal ou não utilizar o poder, o público, o advogado público, assessoria jurídica ou procuradoria jurídica, e lá foi questionado. Inclusive, tinha alguns deputados que queriam anular, impedir que o Zé Eduardo Cardoso fizesse a defesa por ser ele o advogado-geral da União. É um órgão público vinculado ao governo, não poderia ser feita. Então, nesse caso, e daí eles diziam, tem que contratar advogados pessoais, particulares, uma questão pessoal, de conduta pessoal particular. Então, agora eu estou vendo que o Dudu, ao contratar um advogado, um escritório particular, incorreu, segundo a Justiça, já entendeu assim também, incorreu em erro. Não, ele contratou um escritório particular com dinheiro público. Uhum. Pois é, mas aí a prefeitura fez isso. Não. O prefeito fez com o dinheiro público, porque quem ordena a despesa foi ele. É ele que ordena a despesa. Há uma diferença. Todos sabem que eu sou oposição ao governo, todos sabem disso, mas eu procuro basear as minhas ações dentro da lei. Quando o assunto é de natureza administrativa pública, eu entendo que a Procuradoria Jurídica deva fazer a defesa do município e do gestor do município. No caso, o processo da presidente Dilma é sobre as pedaladas, é sobre crime de responsabilidade fiscal. Portanto, eu entendo, sim, que a abordagem a respeito da defesa do advogado-geral da União, ele é apropriado para esse caso. Ele é apropriado. Ele não seria apropriado no caso, por exemplo, do julgamento da chapa Temer e Dilma,
que tramita no Superior Tribunal Eleitoral. Aí vai ter que contratar um advogado. Na minha opinião, o que aconteceu aqui em Bagé foi o seguinte, ó, o prefeito não usou a Procuradoria Jurídica do município, abriu mão de usar a Procuradoria Jurídica do município e usou um escritório particular que já tinha prestado serviço ao PT. Contratou isso não com recurso próprio, mas com recurso público. Então, assim, sem licitação? E sem licitação, com dispensa de licitação. Então, a situação é gravíssima. Se a situação do que está sendo levantada do advogado-geral da União é uma situação suspeita e retrata uma polêmica, uma discussão, agora vocês imaginem a questão de Bagé, em que o prefeito não usa a Procuradoria Jurídica para fazer defesa e contrata um escritório particular que já defendeu o PT e já lhe defendeu em uma campanha eleitoral, que foi a campanha eleitoral de 2008, e esse escritório é contratado com dispensa de licitação e pago com dinheiro dos bagenses. Já foi condenado em Bagé, que você disse, e em Porto Alegre? Pela ação do Dallagnol foi condenado, que foi o primeiro escritório que ele contratou, foi condenado em Bagé e em Porto Alegre. Está em recurso. E pelo segundo escritório contratado, que são os sócios proprietários, que na junta comercial pertenciam ao Dallagnol e abriram uma segunda empresa, que é a Sacal Advogados Associados, ele já tem ação civil pública impetrada pelo Ministério Público e está tramitando nas mãos do juiz local. Tá bem. O que mais agora? Por exemplo, outro dia, Divaldo, é bom a gente aproveitar a sua presença aqui. Algumas pessoas ligaram, fizeram até algumas críticas sobre esse gabinete itinerante aí. Não é o seu pessoal, ou é pessoal ou não é. É particular o pessoal que sai, que vai para os bairros. O teu gabinete, no caso, que promove, a Câmara, porque é a Câmara que promove, não é? Câmara nos bairros? Nos bairros, é. Isso é uma ação da Câmara de Vereadores, já acontece há 1 ano e 3 meses. É uma ação oficial da ouvidoria da Câmara, que é a Câmara nos Bairros. Já visitamos 50 bairros de Bagé. Já ouvimos mais de 1.600 pessoas, onde todos os vereadores são convidados, alguns optam por não ir nas reuniões. Já fomos em 3 localidades do interior do nosso município. É um trabalho muito importante que tem servido como base para as ações da Câmara de Vereadores, para que a gente possa cobrar do governo, para que a gente possa intermediar o diálogo do governo com as comunidades, como fizemos com a comunidade das Palmas, que não tem estradas no interior. Vocês sabem disso, vocês devem receber diversas reclamações. Então esse é um trabalho que a Câmara se propôs a sair da Avenida 7 e ir para os bairros de Bagé para ouvir a população. Não se reúne a população para vereador fazer discurso, se reúne a população para que os vereadores escutem o que a população está dizendo. Então a Câmara saiu da Avenida 7 e tem ido aos bairros de Bagé, onde ouve a população, encaminha os pedidos através de requerimento, cobra do governo, porque essa é a atuação do Poder Legislativo, e eu me orgulho de dizer que isso já acontece há mais de 1 ano e 3 meses. E nós estamos completando os 75 bairros de Bagé, desde os bairros que tem uma rua. Só na sua gestão, né? Foi na nossa gestão que começou esse trabalho. O vereador Ricardo Colgo, na época, quero aproveitar e mandar um abraço para ele, que começou o trabalho da ouvidoria, foi quem deu início a essas ações, e nós ampliamos isso na Câmara, criando um fato que realmente aumentou a confiança dos bagienses no trabalho que a Câmara desenvolve. Se isso dá desconforto para alguém na política, paciência, isso faz parte, mas nós, vereadores, somos pagos, Josicar, não para estar só em gabinetes. Nós precisamos estar onde a população está, vendo, convivendo com as dificuldades e cobrando os resultados. É verdade que a Câmara não tem bueiro, não tem patrola, que os vereadores não têm o poder para isso, mas os vereadores têm o seu mandato, a sua voz para cobrar da tribuna, dos secretários, do prefeito e das autoridades do município. Quando eu coloquei a questão, vocês viram que eu fiquei meio enrolado aqui, porque eu estava tentando lembrar quem foi e o que foi dito, que tipo de crítica teria sido feita. Foi justamente isso. Agora eu estou lembrando melhor.
foi um ouvinte, seguramente é teu conhecido também, conhecido de todos nós, e estava fazendo a seguinte pergunta: cara, isso tem alguma coisa a ver com um projeto pré-eleitoral, eleitoral, com objetivos assim claros? E perguntem ao Divaldo no momento que ele for aí, pois hoje você está aqui, eu estou colocando para ti. Eu assumo a presidência da Câmara, o que eu vou fazer? Eu vou cumprir com aquilo que é dever do meu mandato. Levar a Câmara para os bairros de Bagé, que é uma reclamação antiga, que o vereador só visitava bairro em época de eleição. Só que nós não levamos isso para fazer política pessoal partidária. Nós levamos isso porque a Câmara necessitava ir para os bairros de Bagé. Necessitava acompanhar os problemas de perto. Eu fui agora há poucos dias, semana passada eu fui no Dair, Musa. Um bairro pequeno, mas um bairro com problemas de esgoto. Um bairro com problema onde canos de água passam dentro do esgoto. Veja isso, moça. Cano que abastece a população com água passando dentro do esgoto. Eu conheci um caso lá do seu Mário, e quero aproveitar e mandar um abraço a toda a comunidade aí do Dair, em que ele mora numa casa, ele é a esposa, ele é um senhor que tu olha no semblante dele, passou muito trabalho na vida, trabalhou a vida toda, Musa, com as mãos grossas, com o rosto marcado do trabalho, da lida. Esse senhor, ele está aposentado, mora ele e a esposa dentro de uma casa, ele paga a metade do salário da aposentadoria de imposto entre água, luz, IPTU, taxa de lixo, mais da metade do salário. Só que tem mais um agravante: ele está com a esposa com câncer. Agora tu imagina chegar ao final da vida assim. O que nós vamos fazer? Nós estamos encaminhando para a prefeitura porque precisa rever o caso dele. Ele não tem condições de pagar carga, ele está pagando 150 de IPTU. Então só tu indo no bairro, Josicar, é que te permite acompanhar casos como esse, te permite conhecer a realidade de quem mora e de quem vive na periferia, que normalmente não é a realidade do que o político fala no rádio, que fala no jornal, diz que a cidade está a mil maravilhas. Não está, Bagé precisa de cuidado, de atenção. É um município que tem muita história, tem muita tradição, mas está muito maltratado e todos sabem disso. Vereador, você sabe que isso aqui não é novidade em Bagé. Cada um que toma uma atitude na Câmara, a oposição baixa o pau. Assim foi no passado e assim vai ser no presente e vai ser no futuro. Não tem novidade. O direito da Câmara fazer o que está fazendo, não tem a menor dúvida, não passa por ilegalidade nenhuma. De prático, todas essas informações que vocês colhem, que é a Câmara, se não vai todo mundo, problema da Câmara. Todos os vereadores poderiam ir, não vão porque não querem, penso eu. Todos são convidados. Tá bom. Então, de prático, o que já se conseguiu desses pedidos dos bairros? Você conseguiu enviar à prefeitura e conseguiu solução? Tem alguma coisa? Musa, até a última informação, relatório que eu tive da ouvidoria da Câmara, foram 643 documentos que mandaram para a prefeitura, feitos através da ouvidoria da Câmara, documento oficial e entregue na prefeitura, cobrando e exigindo serviços que são do direito da população. Muitos foram atendidos, outros, né, não foram, porque vocês conhecem como é que está a situação da prefeitura. Puxa o cobertor para um lado, tapa um lado e destapa o outro. Mas muita coisa foi feita. Nós conseguimos intermediar a relação com a CE em vários assuntos, intermediar a relação com a Brigada Militar, o comando da Brigada Militar. Aquele episódio que aconteceu lá no Morgado Rosa,
da escola, de terem, né, depredado a escola, do vandalismo na escola e da criminalidade no Morgado, o dia que eu me reuni lá, uma menina foi baleada. Eu estava sentado na calçada conversando com as pessoas, nós fazendo a reunião, e foi uma menina baleada no momento que eu estava lá. E uma das principais queixas do Morgado Rosa é a segurança. Nós saímos de lá e informamos o comando da brigada do que estava acontecendo na escola, no Mosquitão, do que estava acontecendo nas ruas do Morgado Rosa. Bom, poucos dias depois aconteceu aquela questão lamentável que foi o vandalismo na escola. Então, a Câmara faz a sua parte no sentido de informar, de cobrar, de exigir, de ser a voz da população, intermediando com instituições como a Brigada Militar, CE e outras tantas do município e a própria Prefeitura. Muito bem. Mas nós vamos, se tiver tempo, nós vamos até o final. Ótimo. Do programa. Eu tenho uma pauta que eu gostaria de falar com vocês, que são venda dos terrenos e dos imóveis. Pois é, justamente não, que eu ia também eu tenho outras perguntas aqui para fazer, que é muito bom. Faz tempo que não vem aqui, aquele dia nós não conseguimos entabular um... Tu sabe que eu cheguei agora aqui, o Jorge Valmor me disse assim, de novo? Aí eu fiquei pensando, mas como de novo? Se eu faz tanto tempo que eu não venho no programa do Musa, ele me disse de novo. Não, mas não liga. Eu acho que é porque vocês tiraram ele da cadeira aqui para me dar lugar, ele ficou assim, né? É que ele está acostumado de manhã. Grande. Aqui ele não vem quase. Grande Jorge Valmor. Bom, deixa eu ir para os comerciais e já voltamos. Estamos aqui com o presidente da Câmara, Divaldo Lara. Bueno, vamos dar sequência ao bate-papo. Como a minha descendência é árabe, vai a prestação. A primeira etapa e a segunda etapa do programa. E como o vereador tem uma série de fatos para abordar, que nós também temos interesse em saber, um ouvinte está aqui, perguntando quando vai a votação, a transformação de taxa em tarifa. Certo. Bom, com relação à questão taxa para tarifa, Musa, esse é um projeto importante no município, que já deveria, não de ontem, mas há muitos anos atrás, ter sido corrigido com a mudança da lei. Nós, na época, não tínhamos maioria na Câmara. Aguardamos o prefeito mandar o projeto. O prefeito, durante os 7 anos da sua gestão, não mandou. No final do ano passado, ele envia a proposta para a Câmara. Nós já tínhamos aprovado uma lei de autoria e de um estudo feito pela Câmara, corrigindo essa injustiça e alterando a cobrança de taxa para tarifa. E depois disso, nós aguardamos o cumprimento da lei. O prefeito achou por bem não cumprir a lei feita pela Câmara e nem discutir ela ou considerar algo da lei, simplesmente entrou nos tribunais contra a legislação feita pelo Legislativo, manteve a sua legislação, logo em seguida enviou o projeto para a Câmara. Vocês lembram que só enviou o projeto depois que a Câmara aprovou o seu, vocês recordam disso? O resultado disso, que o prefeito entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade com concessão de liminar provisória de suspensão dos efeitos da lei, que ficou o julgamento, né, da ação para logo após a decisão da liminar. O projeto da Prefeitura está na Câmara, tramitando. Já está? Já está, passou pela CCJ e está na Comissão de Finanças e Orçamento. Nós acreditamos que esse projeto vai seguir o seu rito, né, de discussão no Poder Legislativo e que logo após os vereadores fazerem, né, o seu trabalho dentro das suas prerrogativas de melhorar a proposta, possa ser aplicado na cidade. Se não tivesse feito uma ação direta de inconstitucionalidade, o projeto feito pelo Legislativo já estaria em vigência e poderia ter sido alterado com emendas por mensagens retificativas do próprio Poder Executivo, e ter sido melhorado e implementado. Então, o que houve simplesmente foi uma falta de vontade política
e que se prova essa vontade política pelo tempo que se demorou para fazer. O prefeito teve 8 anos do seu mandato para fazer, o PT teve 16 anos para fazer isso. Teve maioria na Câmara durante dos 16 anos, nós estamos falando de 14 anos praticamente. 13 anos o PT teve maioria na Câmara. Mas foi lá que foi aprovado? E poderia, foi em 2002, projeto do Mainardi. Quem criou essa lei bizonha da cobrança de água por tamanho dos imóveis e uma mistura de uma lei que misturou conceito de taxa, de tarifa e de imposto, tudo numa só, foi exatamente o prefeito do PT de 2002, o prefeito Luiz Fernando Mainardi, que logo em seguida, a partir do ano de 2006, começou a implementar, 2004 a 2006, começou a implementar a hidrometria, com a promessa que, ao fim da implementação da hidrometria, iriam fazer a cobrança pelo consumo e não mais pelo tamanho do imóvel. E nunca fizeram, porque a arrecadação do DAEB é alta, tanto que o DAEB emprestou dinheiro para a prefeitura, nós denunciamos, o juiz mandou a prefeitura devolver o dinheiro para o DAEB, porque a prefeitura pegava o dinheiro emprestado do DAEB, e não pode, o valor pago ao DAEB é para uso exclusivo na manutenção de rede, no melhoramento da qualidade da água, na projetos relacionados à sua atividade fim, que é tratamento de água e esgoto. Então, o PT acabou não fazendo esse projeto por falta de vontade realmente de fazer, porque arrecada hoje no DAEB, a previsão para esse ano é 22 milhões. O DAEB é a Petrobras de Bagé, do governo. E qual a diferença fundamental entre o projeto aprovado pela Câmara e esse enviado pelo prefeito? Só autoria. Simplesmente autoria. Não quis a autoria da Câmara. Podia ter aceito, discutido, melhorado. Não quis. Esperou a Câmara trabalhar, fazer o projeto, fazer um estudo que levamos mais de 90 dias trabalhando na exaustão. Não é fácil fazer uma mudança de uma proposta dessa. É difícil. É muito difícil. Tu tem que recorrer a pessoas técnicas para fazer isso. Nós fizemos, pegamos técnicos da Corsã, do SANEP, da Prefeitura. Quero inclusive mandar um abraço aos técnicos, ao Igor Leitão e a tantos outros que nos ajudaram lá. E depois que a Câmara fez, o prefeito não aceitou e entrou nos tribunais, só que não entra contra a Câmara, entra contra a população. Porque quem paga água por metro quadrado é a população, não é a Câmara. Quem sofre com isso é a população. Então, a Câmara também paga. Também, mas nós julgamos isso, Musa, uma ação dessa não é contra a Câmara, é contra a população, porque são mais de 38 mil economias que pagam água pelo tamanho da sua construção e não pelo seu consumo. Quando implantaram essa lei, eu acho que foi um dos poucos idiotas, eu que subia em cima da mesa aqui dizendo que era irregular. E passou na Câmara, naquela época. Como você disse mesmo, o governo deveria ter a maioria. Só para contextualizar, né, Musa? Passou numa época que o governo mandava e desmandava na Câmara, né? Porque isso durou muitos e muitos anos. A Câmara era servil ao Executivo. A Câmara criou o hábito de ser o puxadinho do Executivo. Hoje não, hoje nós temos uma Câmara de Vereadores independente, republicana, que recebe o prefeito, mas cobra do prefeito, porque é a voz do povo, é a voz da população. Então, hoje o cenário é outro, diferente. Bueno, a nossa parte está. O que nós temos aí de novidade que o senhor gostaria de divulgar? Eu quero abordar um assunto que eu tenho visto ele ocupar espaço em rádio, em jornal e em rodas de conversa, que é a respeito de uma pauta do governo falando que vai vender os imóveis da população, os imóveis da prefeitura, esses imóveis, Casa do Produtor, o Parque do Gaúcho com a cidade, né, de Santa Fé, 17 hectares do Parque do Gaúcho, tem outros tantos imóveis aqui, as matrículas, eu estou com eles aqui, não vou falar por uma questão de tempo, mas são muitos imóveis, com o propósito, segundo o governo, desse valor ser destinado a asfaltamento da cidade. Bom, eu escrevi isso na minha coluna
dos jornais. Eu li. No Minuano, no Folha, tu deve ter lido a minha posição a respeito disso. Os projetos chegaram na Câmara, eu vou colocar eles, já coloquei eles em tramitação, estão tramitando nas comissões, CCJ, CFO, inclusive já foram ao plenário, receberam mensagem retificativa, voltaram para mensagem retificativa do próprio prefeito, voltaram para as comissões. Mas eu quero deixar claro, externar minha posição aqui a vocês da mesa e a toda a população. Eu sou contra. Eu sou totalmente contra a venda do patrimônio da prefeitura no final de governo, faltando 8 meses. Não há tempo para colocar asfalto. Acreditar nisso é como acreditar em alguém do governo vir aqui dizer que vai sair a fábrica de carroceria agora. Sabe aquela fábrica que prometeram na campanha passada? É a mesma coisa. 8 meses. Faltando 8 meses para terminar uma gestão e pouco mais de 5 meses para um processo eleitoral, dizer que a solução é vender os imóveis da prefeitura para botar asfalto na cidade. Eu quero pontuar algumas coisas e vocês me questionem, os ouvintes podem me ligar aqui e me questionar. Não tem a menor dúvida que eu questiono. Exemplo, nós liberamos em 2011, Musa, 34 milhões num financiamento para a prefeitura fazer todo o asfaltamento da Zona Leste, lá no Sentinela. 34 milhões em 2011. Lembra aquilo do Fundopimes, que o próprio prefeito hoje, prefeito na época era vereador, não quis aprovar na Câmara? Pois é, eu sou a favor do asfalto, eu defendo o asfalto. Eu aprovei isso como vereador. Inclusive fui questionado por alguns colegas de oposição na época, dizendo, não pode aprovar. Eu digo, não, se é asfalto, é bom para a cidade, eu vou aprovar. Aprovei. 34 milhões. Cadê o asfalto da Zona Leste? Aprovado em dezembro de 2011. Aonde está? Não foi feito. Cadê o asfaltamento, Musa, que seria dado continuidade no centro da cidade, nas principais ruas do centro da cidade? Não foi feito. A própria Avenida Itália, é verdade, mas são coisas que todos já conhecem, não foi feito. Sabe quanto que a prefeitura arrecada com o teu carro? Tu ainda tem o teu Gol, aquele aspirado? Não, está guardado na garagem. Está guardado. Bom, mas sabe quanto a prefeitura arrecada dos carros que pagam IPVA e seguro no município, e motos e todos os veículos? A prefeitura vai arrecadar só esse ano 14 milhões. Por que não usa esse dinheiro para fazer o asfaltamento? Agora, na véspera da eleição, onde as contas públicas estão num achatamento, onde houve um rombo das contas públicas do município. Todos sabem disso, está nos jornais, todo mundo já falou disso. A auditoria do Tribunal de Contas veio a Bagé, ficou 15 dias. 15 dias na prefeitura e 3 horas na Câmara. Porque é um absurdo que fizeram com as contas do município. O ano passado, Musa, para te ter uma ideia, e quem quiser ligar para o secretário da Fazenda, ligue. Nós fechamos o orçamento, a execução do orçamento do ano passado, a prefeitura de Bagé, o governo do PT fechou com um déficit de mais de 6 milhões. Nas minhas contas chega a 10. Eles não pagaram os fornecedores e as empresas de Bagé que não querem vender mais para a prefeitura, porque a prefeitura deu calote. Não pagou. Bom, não pagou a Rádio Cultura. Ficou não sei quantos meses sem pagar a Rádio Cultura, um exemplo, de tantos outros. Não pagou a previdência do servidor, Musa. Ele deu um calote de 4 milhões na previdência do município, só no ano passado. Então, fechou o ano com a certidão do Tribunal de Contas com a maior despesa em folha de pessoal da história de Bagé. Nunca em um governo, depois da lei de responsabilidade fiscal no município, se fechou uma folha com uma despesa tão alta. Então, assim, não dá para tapar o buraco disso tudo vendendo os imóveis da prefeitura com a desculpa que vai se colocar asfalto. Com todo respeito que tenho pelas pessoas que acreditam nessa proposta, mas
é uma ingenuidade acreditar que o governo, que já teve tanta oportunidade para fazer, tantos anos para fazer e não fez, vai fazer vendendo os imóveis da prefeitura. Não vai. Então, se depender de mim, eu não vou aprovar esses projetos na Câmara. Final de governo, não é hora de vender os imóveis da prefeitura para pagar as contas que a prefeitura estabeleceu nos últimos anos e tapar buraco. Não, mas nós vamos comprar o asfalto, nós vamos fazer isso. Mas peraí, mas por que não comprou do IPVA? Mas por que não fez o asfalto da Zona Leste, que o dinheiro está em conta, Musa? 34 milhões em conta. Então, fica muito difícil, né, passar uma informação dessa num momento como esse, num final de governo, e achar que a população vai cair novamente no conto do vigário. Porque isso aqui é o conto do vigário. O senhor acha que os demais vereadores têm a mesma ideia sua, ou hoje a prefeitura está tendo um pouco mais de refresco, como já se viu em alguns projetos em que foram aprovados lá? Olha, Musa, eu acredito na maturidade dos demais vereadores. Eu acredito que tem vereador do próprio PT que vai votar contra isso, pelo menos já me disse. Porque também não acredita nessa proposta. Tem vereador do próprio PT. Só para te ter uma ideia, o prefeito fez uma reunião lá no Morgado Rosa, no final de semana. Sabe quantas pessoas foram na reunião? Não tenho a menor ideia. 5. 4 da comunidade e 1 que era o assessor do vereador esquerdo. Só que um prefeito ir para dentro da comunidade, chamar para discutir e reunir 4 pessoas, 5 com o assessor do vereador, mostra o total desprestígio, mostra o total descrédito, mostra que as pessoas não aguentam mais promessas. Tem que ser sério, tem que falar o que é, tem que falar as coisas de forma honesta e verdadeira. Se for dizer não, diz não, porque não dá para fazer. Agora, prometer uma coisa como essa na véspera de uma eleição, no final de governo, se fosse uma máquina funcionando, nós tivéssemos uma máquina em obras no município, nós temos quase 50 obras paradas, Edgar Musa. Se fosse uma obra funcionando e tivesse faltando dinheiro para dar mais funcionamento, aí tudo bem. Eu seria o primeiro a fazer isso. Discutindo caso a caso, por exemplo, a venda da casa do produtor, eu sou totalmente contrário. Isso aqui, imagina, um governo do PT criou a casa do produtor e a Pequim House, e o outro vai lá e quer vender. Um foi lá e criou o Parque do Gaúcho, o outro vai lá e quer vender. Do próprio PT, um antagonismo interno. Porque mas isso existe. Existe, mas é uma falta de alinhamento estratégico. É não saber onde quer chegar. A prefeitura de Bagé sabe o que é hoje, Eduardo, o Edgar e Joscar? É uma máquina velha, enferrujada, que trabalha mal. Não consegue funcionar e não consegue fazer as coisas andar. Então preocupa esse tipo de situação, que vender imóveis da prefeitura parece a solução, e não é. Esse dinheiro vai entrar no caixa único, não vai ser aplicado, pode ser justificado com outras despesas. Não, mas isso é direto para asfalto. Mas e quem é que prova isso no final de governo depois? Bom, pelo visto não vai passar, porque já tem alguém do PT que está demonstrando intenção de voto. Ponto, terminou a maioria. Sabe o que as pessoas falam dentro do governo, os mais radicais do governo? É o seguinte: vamos gastar tudo. Vamos... quanto pior ficar para o próximo, melhor para quem sai. Não pode ser assim. O momento não é de esbanjar, o momento não é de vender prédios públicos, o momento é de saneamento das contas, o momento é de auditar contratos, de reduzir despesas, o momento é apropriado de agir com gestão e seriedade, porque isso vai fazer com que no futuro a gente possa recuperar todo esse prejuízo administrativo que hoje tem essa grande máquina da prefeitura, que tem mais de 4 mil funcionários, trabalha mal, trabalha sem promover o resultado que toda a população espera. E é isso que eu aguardo, que no futuro a gente tenha, de fato, uma gestão melhor para todos os bagenses. E eu aguardo que o vereador venha mais seguido aqui. Obrigado, Musa. Agradeço o convite.
Se o Jorge Valmor não se importar que eu venha aqui, eu agradeço o convite. Eu quero dar um abraço muito especial a todos os ouvintes que nos acompanharam até esse momento, ao Josicar, a ti, obrigado pela acolhida, pelos questionamentos, e eu me coloco sempre à disposição para responder qualquer dúvida, a qualquer tempo, seja de ordem política, pessoal ou particular da minha vida. Eu estou à disposição para prestar qualquer tipo de informação para quem quer que seja Edgar Musa. Muito obrigado. Particular e pessoal, não conte conosco. Pública, sim. À disposição. Tá bem? Obrigado pela sua presença.